Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Olá para você que me assiste. Pois hoje, já que esse é um programa espírita, eu vou falar sobre o Espiritismo. E o que é o Espiritismo? O que se propõe e o seu principal objetivo, que não é a comunicação com os espíritos, não é provar a reencarnação e que também não é dizer que existe vida após a morte. Se não é nada disso, o principal objetivo do Espiritismo, então qual é? Pois, se você quiser saber, então não saia daí. Dito isto, agora sim inicio pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo, como sempre faço, aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria, e Santa Yoga, onde você serenamente equilibra as emoções e fortalece o corpo. Antes de iniciar, propriamente dito, o meu comentário de hoje, eu peço, como eu faço todas as vezes, que você que gosta do programa, se não gosta não precisa, mas você que gosta do programa, que assiste, que se inscreva no nosso canal, além de se inscrever, curta e também, se for do seu agrado, compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, os preceitos e principalmente a lógica espírita para muito mais pessoas. E também não esqueça de ativar o sininho que aparece aí no rodapé da sua tela para receber notificação assim que sair vídeo novo. Bem, agora sim começo a falar sobre o que me propus hoje, que é falar sobre o Espiritismo. Quem procura conhecer o Espiritismo sem o ranço e sem o fanatismo religioso, não terá absolutamente nenhuma dificuldade em reconhecer que os fatos espíritas são ricos em consequências filosóficas e principalmente morais. Tudo isso por uma razão extremamente simples, porque esses fatos trazem a solução tão clara como completa dos maiores mistérios, digamos assim, criados, fomentados através dos séculos, não somente pelos sábios e pelos pensadores e pelos filósofos, como por todas as pessoas, que é o problema da natureza íntima, tão misteriosa e tão pouco conhecida, bem como o problema dos nossos destinos pós-morte. A imortalidade do espírito, que há pouco mais de um século condenava a alma ao céu ou ao inferno, com o advento do espiritismo, esses absurdos teológicos deixaram de amedrontar, no mínimo, alguns milhões de pessoas mundo afora. O Espiritismo, gente, não inventou nada. O Espiritismo apenas descortinou, tirou a cortina, em outras palavras, sobre o que estava oculto.
A morte passou a ser uma mera transformação. E desse fato e do ensinamento dos Espíritos, chegamos à certeza da lógica mais lógica de todas as lógicas, que é a multiplicidade das existências, da reencarnação, pois através dessa multiplicidade das existências, que aprendemos mais, nos purificamos mais e, por via de consequência, evoluímos como espíritos imortais que somos todos nós. Por isso, o Espiritismo pode ser considerado como o construtor, digamos assim, de uma nova forma de pensar e ver a vida e a morte, porque ao mesmo tempo alivia o coração e satisfaz a razão. O Espiritismo surgiu exatamente na época certa, na época em que deveria surgir, na época apropriada ao seu surgimento. Surgiu trazendo a revelação, de dois princípios, que são a caridade e a fraternidade humana. Desde quando ele surgiu, lá na metade do século XIX, ele só cresceu, tanto quanto pelo enfraquecimento das doutrinas religiosas petrificadas no interesse material, mas também e principalmente pelo fato de que o homem contemporâneo não mais se contenta com as verdades religiosas impostas de cima para baixo, aos moldes do que fazem alguma das religiões tradicionais. Além disso, o Espiritismo prega uma fé, digamos, uma fé sólida e sem superstições, em que antes de crer por crer simplesmente, é imperioso a necessidade de compreender o que e no que se crê. E mais, mostra não um Deus humanizado, um Deus cheio de melindres, que precisa ser agradado, que precisa ser bajulado, não um Deus que tenha necessidade de descansar no sétimo dia, aos moldes de nós, seres humanos, mas um Deus universal, muito, muito, muito longe da imagem que nós fizemos de Deus hoje. Todas essas coisas que enumerei são causas da migração de pessoas de outras correntes religiosas para o Espiritismo. Mas creio que o principal motivo dessas pessoas adentrarem o Espiritismo é em busca de respostas, mas não respostas simplistas e fechadas, sem a possibilidade de contestações com as quais a humanidade conviveu ao longo dos séculos e deixaram de satisfazer o novo ser humano do século XXI, na medida em que o homem atual passa a entender que tanto o amor como a dor não tem outro propósito divino que não é outro senão a educação do espírito, que somos, aliás, todos nós, alunos aprendizes em um estágio evolutivo ainda muito precário na escala espiritual. Gente, o homem de hoje, e todos nós percebemos isso, não é o mesmo homem de antigamente. O Espiritismo não faz campanhas para buscar adeptos, para encher as suas casas, e nem tampouco promete milagres, mas sim objetiva. E este sim é o principal objetivo, aquele que eu perguntei lá no início do programa, se você sabia. Esse sim é o principal objetivo do Espiritismo, que é a transformação
de quem o busca para se transformarem em pessoas melhores, tanto no comportamento interpessoal, como também e principalmente no aspecto moral e espiritual. A absorção e a aquisição dos preceitos éticos da doutrina espírita obedecem a uma sequência progressiva de acordo com a maturidade do ser, fazendo com que este, ao atingir o campo do pensar, através da reflexão e da análise racional, possa adquirir uma nova forma de entendimento e avaliação sobre a razão da sua presença no mundo. Porém, somente o entendimento não basta, pois que os verdadeiros indicadores sobre o seu melhoramento comportamental e ético se dará através da melhoria das suas atitudes ante os acontecimentos da vida no meio em que ele vive. O Espiritismo, para quem não sabe, é uma doutrina, digamos, uma doutrina pulsante, com a capacidade de realmente modificar a nossa visão a respeito dos mundos material e espiritual. Sua filosofia, a filosofia do Espiritismo, mostra que você não precisa querer mudar o mundo e as pessoas que vivem nele. Claro que não, pois quem precisa mudar é você, eu e todos nós, tripulantes do mesmo barco e remando para o mesmo destino, o destino do progresso. Quando conseguirmos redirecionar o nosso olhar para a mudança do nosso mundo interior, perceberemos que o mundo exterior em que vivemos e que nos abriga está recheado, está cheio de todos os ingredientes necessários para o nosso aprendizado enquanto espíritos imortais que somos todos nós. A propósito da nossa melhora interior, o espírito contemporâneo de Kardec, o espírito de Hermance Dufault, no livro Mereça Ser Feliz, excelente livro, pela psicografia, de Vanderlei de Oliveira, esse espírito diz o seguinte, abre aspas, espíritas que se aplicam na reforma interior não são identificados por suas ações no campo das aparências, que podem nos passar um verniz ou uma máscara para dissimular suas imperfeições e impressionar com qualidades que não possuem, mas são reconhecidos por suas reações ao reagirem a uma ofensa, a uma perda material ou a uma traição. Fecha aspas. Traduzindo em miúdos, o que o espírito Hermance Dufault quis dizer com isso? Quis dizer o seguinte, que mudanças de atitudes para melhor é um dos principais propósitos da revelação espírita, na medida em que nos incentiva a aprender a lidar e trabalhar os nossos conflitos a partir do conhecimento do nosso papel no mundo. Ou seja, o que estamos fazendo aqui. O mestre Nazareno, lá 2000 anos atrás, disse com a sua elevadíssima sabedoria algo que até hoje, passado 2000 anos, nós não entendemos muito bem. E o que disse o mestre? Disse ele o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Espíritas, infelizmente, inadvertidamente,
e de forma apressada defendem a ideia equivocada de que essa verdade é o Espiritismo. Lamento dizer, mas não é. Aliás, com certeza não é, pois que a verdade a qual se referia o mestre é a verdade sobre o conhecimento a respeito de nós mesmos, de nós próprios, pois a partir do mergulho no nosso próprio interior para conhecer aquilo que nos atrasa no caminho evolutivo, começaremos mais cedo a sair do casulo da ignorância para iniciar o nosso processo de transformação. É o famoso conhecer a si mesmo. É fácil? Claro que não. Mas é possível? Sim, é possível. Se não é fácil, mas é possível, então vamos colocar tudo em mão e vamos em frente. Por tudo isso, o Espiritismo, para quem o busca, é um precioso aliado nas nossas necessidades de transformação no bem. E o Centro Espírita deixou de ser simplesmente um local para se receber boas energias através do passe, para se transformar em um educandário aberto a todos quantos desejam ampliar a sua visão para além dos horizontes conhecidos. Como todas as grandes descobertas, e o Espiritismo é uma delas, na medida em que trouxe à tona o mundo dos espíritos, ele sofreu por isso muitas perseguições. Aliás, nenhuma novidade. Não foi assim, por exemplo, com o matemático e astrônomo polonês Nicolau Copérnico, lá em 1533, que ousou dizer que a Terra não era o centro do universo, e sim que a Terra se movia em torno do Sol. Meio século mais tarde, em 1600, surgia um outro maluco chamado Giordano Bruno, afirmando a tese de Copérnico, ou seja, que a Terra é quem girava em torno do Sol, e não o Sol que girava em torno da Terra. Mal sabia esse Giordano Bruno que isso lhe custaria a vida, lhe custaria uma morte na fogueira. Mas 3 décadas depois, ou seja, lá em 1633, outro maluco chamado Galileu Galilei resolveu confirmar a mesma tese de que a Terra é que girava em torno do Sol. Mas, para não ter o mesmo destino, não ter a fogueira por queimar-lhe todo, que nem o seu antecessor, Giordano Bruno, ele, para preservar a sua vida, ele renegou as suas ideias, lida em voz alta perante o conselho da igreja dominante na época. Isso, gente, nos mostra que todos os que têm por propósito libertar a humanidade da sua ignorância, revelar segredos das forças naturais, digamos, ou das leis morais, todos esses sofrem perseguições dos poderosos, sejam de pessoas poderosas como de instituições poderosas. Pelo menos sempre foi assim. Tomara que não seja para o futuro. Claro que hoje não mais se queimam pessoas na fogueira como antigamente, até porque hoje o ser humano do século XXI, nem todos, claro, é muito mais observador, muito mais curioso, muito mais questionador. E por ser assim, é que cada vez mais e mais pessoas deixam de acreditar em verdades absolutas impostas de cima para baixo
e muitas vezes dessas verdades totalmente absurdas. É assim, felizmente, que funciona o mundo. Até porque, cedo ou tarde, a verdade sempre aparece. Gente, a cada passo que se dá, a cada nova descoberta, seja em qualquer aspecto da vida, essa nova descoberta lembra o homem o seu pouco saber. As nossas conquistas científicas, por exemplo, nada mais são do que esboços provisórios superiores à ciência lá do tempo dos nossos avós, mas que serão, pode ter a certeza, também substituídas por novas descobertas e novos conhecimentos no futuro. Ou seja, o que era utopia ontem será a realidade de amanhã. Não é assim que funciona? Por isso que tudo o que ignoramos hoje não ficará para sempre oculto. Logicamente e felizmente que não. Um dia a verdade aparecerá. E exatamente por isso que o Espiritismo nos ensina que precisamos sempre ficarmos atentos, cautelosos e, ao mesmo tempo, ponderados e vigilantes em tudo o que hoje nos é passado como verdade absoluta. Por isso, não espere desencarnar, não espere morrer para descobrir que a vida lá do outro lado, simplesmente continua. Pense nisso. Se você concorda, ok, mas se você discorda, sem problema, tá tudo certo. E se você quiser, poste o seu comentário lá na página do programa no Facebook. Ele será muito bem-vindo. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzi Cookie, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.